Abaixar o reino de Deus nesse mundo, hoje, é abaixar Cristo. Abaixar o reino de Deus nesse mundo é abaixar Cristo. É colocar Cristo nesse mundo. Agora, como vamos abaixar o reino de Deus? Como vamos colocar Cristo nesse mundo? É o Cristo físico? Aquele que andou com os discípulos? É esse que nós vamos baixar? Não. Esse Cristo que esteve com os discípulos, ele morreu e foi levantado pelo Espírito Santo no reino dos mortos. E pegou a carne dele e a levou para o céu. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E agora, o que restou? O que ele deixou para nós? O que é que foi deixado para nós? Para que possamos dar continuidade a esse Cristo. O que foi que restou? Pois Jesus disse, o reino de Deus é chegado. E agora? Como vamos entender o reino de Deus? Como vamos proclamar esse reino de Deus que Jesus Cristo disse, o reino de Deus é chegado? Como vão entender essas coisas? Um Jesus que esteve aqui na terra, que viveu entre os homens, que curou enfermos, expulsou demônios, e disse que Deus existe, e falou do amor de Deus, e chamou Deus como Pai, colocou diante dos olhos dos homens Deus como Pai. Assim o homem pode visualizar Deus. Isso aqui já daria uma ótica interessante. Ver Deus como Pai. Como Pai. No Pai Nosso, que nós cristãos oramos e rezamos todos os dias, nós vemos nas Escrituras, na escrita, Jesus colocou a visão de Deus. E nessa visão de Deus, Jesus o colocou dentro do aspecto de Pai. Pai. Qual é a visão que temos de Pai? O que significa um Pai? Aquele que é o provedor. Aquele que é o mantenedor. É a substância da casa, é a base da casa. Aquele que faz tudo pelos seus filhos. Os filhos estão como os passarinhos no ninho, pedindo com a boquinha aberta o pão. Vem o passarinho e provê o alimento. O Pai é esse provedor. Assim é Deus para nós. É através do que Deus vai nos prover. Através de quem Deus vai nos prover. Através de quem Deus se torna o provedor de seus filhos. É aí que entra Jesus Cristo. É aí que entra Jesus Cristo. É aí que entra o conhecimento de Jesus Cristo. Pois as Escrituras dizem que Deus colocou em Jesus Cristo a nossa herança. Todo conhecimento de Deus está dentro dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai se tornar o quê? O quê? A nova plataforma, através de quem Deus vai atender às nossas necessidades. Então Jesus vai ser como um grande tesouro, pois está entesourado nele toda a riqueza de Deus, todo o conhecimento de Deus está ali em Jesus Cristo. Então, estamos vendo Deus se manifestando através de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E em quem está todo o tesouro de conhecimento de Deus? Todo o nosso socorro, toda a nossa provisão está em Jesus Cristo, a palavra de Deus. E agora,
quem vai trazer essa palavra até nós? Quem vai trazer essa palavra até nós nos dias de hoje com segurança? Entra outra divindade aí. Essa divindade é o Espírito Santo. Ele vai trazer Jesus Cristo para nós. Ele, primeiramente, trouxe para os discípulos e para os profetas, pois homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo, escreveram estas coisas, que agora é apresentado para nós como as Escrituras Sagradas. Homens movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai trazer a iluminação, o entendimento de Jesus Cristo, a interpretação de Jesus Cristo para nós e para os nossos dias e para os dias vindouros. Ele vai ser o grande alimentador de Cristo para nós hoje. Quem traz o pão da vida para nós hoje é o Espírito Santo. E esta revelação do Espírito Santo vai se chamar a revelação real, pois vai trazer para nós o Cristo vivo no aqui e no agora. Por que o Cristo vivo? Ele vai vivificar aquela palavra escrita pelos apóstolos. Ele vai nos vivificar. Então, diante da vivificação dessa palavra pelo Espírito Santo, através da revelação dele, nós teremos em nossos dias, para o nosso aqui e agora, os desejos de Deus em nosso tempo e para as nossas necessidades no aqui e no agora. Aí teremos o Cristo real para os nossos dias, vivificado pelo Espírito Santo. Jesus disse: vocês não irão ficar órfãos. Vocês não irão ficar órfãos. Eu rogarei ao Pai, Ele vai enviar a vós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai ter uma missão específica. Ele vai iluminar essa palavra para vocês. Vocês serão iluminados por ela. Ele vai esclarecer. Ele vai vos fazer lembrar de mim. Olha só que de Jesus Cristo deu para nós a missão do Espírito Santo através das gerações que viriam. Ele vai iluminar Jesus Cristo para as nossas mentes. E Jesus Cristo que é? É a palavra de Deus. E se nós formos a Pedro, nós veremos que a palavra de Deus é a natureza de Deus. A palavra de Deus é a natureza de Deus. Então, quem tem a palavra, quem é um guardador da palavra, ele está tendo Deus dentro dele. Porque Deus está na sua natureza. E a natureza de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é a natureza de Deus. E quando você tem a natureza de Deus, a palavra de Deus dentro de você, você vai ter Deus dentro de você. E quando você obedecer a palavra de Deus, que é a natureza de Deus, você está obedecendo a Deus. Este é um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus é trazido pela palavra de Deus, a natureza de Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. O único caminho que leva você ao Pai. Não tem outro caminho que pode levar você ao Pai, exceto a palavra de Deus, a natureza de Deus. Quem guarda a palavra de Deus está guardando a natureza de Deus, está incorporando a natureza de Deus. Logo, ela está incorporando o próprio Deus dentro dela. E assim ele vai ter Deus Pai, porque incorporou a natureza dele, vai ter a natureza dele, vai ter ele,
vai ter o Deus Filho, que é a palavra, e vai ter o Deus Espírito Santo, que ilumina a palavra para o aqui e para o agora. Não é magnífico? Teremos a Trindade dentro de nós em nossos dias. Por isso que um profeta falou no passado, e sua voz soa hoje com tanta clareza, que Deus daria um novo coração, um novo espírito, e tiraria de nós, do ser humano, o seu coração de pedra, e nos daria um coração de carne. Um coração de carne. Carne. Um coração que reconheceria a palavra de Deus. Um coração ágape. Um coração ágape, praticante da palavra de Deus. E com essa prática da palavra de Deus, nós abaixaríamos o reino de Deus aqui na terra. É assim que o reino de Deus é abaixado aqui na terra. Através da prática da palavra de Deus. E essa prática da palavra de Deus, ágape. E ágape quer dizer amor, o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus, ágape, é a prática da palavra de Deus. E quando você pratica a palavra de Deus, você está incorporando a natureza de Deus. E quando você incorpora dentro de você a natureza de Deus, você incorpora Deus dentro de você. E assim, você anda com Deus, você anda com Cristo, e você anda com o Espírito Santo aqui na terra. Por isso que você se torna um embaixador de Deus aqui na terra. E Jesus disse, se você faz isso, se você tem a minha palavra dentro de você, eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada em você. E quando nós fizermos morada em você, sabe o que vai acontecer? Tudo que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai dar a você. E você vai produzir muitos frutos. E nisto você vai ser considerado, ser visto no céu como discípulo de Cristo. Veja, não é difícil ser um discípulo de Cristo. Você tão somente tem o quê? Tem o quê? Tem que ter a palavra dentro de você. E a palavra dentro de você, essa palavra que é Cristo, é a natureza de Deus. E quando você tem a natureza de Deus dentro de você, você leva Deus dentro de você. E aí você está levando o Espírito Santo dentro de você também, aquele que iluminou a palavra para você. Então você tem a Trindade dentro de você. E a partir deste momento, o céu vai ver você como um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Por isso que Apocalipse diz, você não é um leigo, você vai ser considerado no céu como o quê? Como um rei, um sacerdote do Altíssimo. Por que sacerdote? Porque você tem a palavra de Deus dentro de você. Você carrega Jesus Cristo. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Aquele Espírito que ilumina. O mundo não conhece o Espírito Santo. Por isso não pode conhecer a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, Jesus Cristo, só é conhecida através das iluminações, revelações do Espírito Santo. O mundo vai desconhecer e vai dizer, isto é loucura, não me fale disso. Coitados, eles ainda estão no lado do coração de pedra. Não receberam o Espírito Santo. E por não receber o Espírito Santo ainda, eles não podem entender Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo só é entendido, compreendido, somente com as revelações do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós já sabemos, faz 2000 anos que ele veio. E ele veio para ficar. Não temos necessidade de pedir o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, pois o Espírito Santo já está no aqui e no agora. Já faz 2000 anos que ele está presente. E quando nós lemos a palavra de Deus, essa palavra vai nos encher do Espírito.
E a palavra nos enchendo do Espírito, o Espírito vai iluminar a palavra. E nós seremos cheios de Deus. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.